Olá pessoal, nesta aula nós vamos alterar a nossa API de atleta para passar a persistir os dados em uma base SQLite utilizando então o Entity Framework. Relembrando aqui, nós temos o nosso model atleta. Um atleta possui ID, nome, altura e peso, né? E temos aqui a nossa classe atleta endpoint, onde nós temos aqui todo o mapeamento dos atletas e temos também os métodos get por ID, post, put e delete. Lembrando que estamos fazendo tudo isso em vetores de atletas, ok? Bom, a primeira alteração que nós vamos fazer aqui, adicionar o nosso DB context, ok? Aqui eu vou dar um nome de... Vou deixar como atleta context mesmo, mas lembrando que esse nome do DB context você vai fazer ele para o sistema, né? Para todos os endpoints que você teria aqui. Eu vou dar o nome de atleta, mas poderia ser escolhido um nome mais geral, tá? Porque se você tiver um atleta, um treinador, tudo que você tiver, você vai colocar lá os seus DB sets, né? Então vamos lá. Tenho aqui um atleta context e nós temos que fazer algumas instalações, não é? Quais são as instalações que nós temos que fazer? Então vamos lá. .NET DD Package Microsoft. Microsoft Entity Framework Core SQLite é a primeira instalação. Se você não tiver instalado ainda, em aula anterior, o .NET EF, você precisa deste comando, ok? .NET Tool Install, -- global, .NET-EF, mas se você já instalou na aula anterior, então você não precisa disso. Depois, .NET Entity Framework Core.design, ok? Ok. Então, meu atleta context, ele vai herdar de DB context. Vou dar um use em Microsoft.entity Framework Core aqui. E basicamente, esse meu atleta context vai ser o mesmo que eu gerei na aula onde eu estava te explicando o Entity Framework. Então, eu vou copiar essa classe aqui. E aqui eu vou ter que importar, dar o using atleta.api.models para o model atleta. Pronto, ok? Então, nossa classe de contexto está pronta. Lembrando que você precisa ter um DB7 para cada entidade que você tem. No meu caso, eu só tenho atletas, então vai ficar só assim, só atleta, né? Caminho de onde eu estou guardando ali o arquivo do SQLite, né? A configuração aqui do banco. Preciso sobrepor este método para isso. E aí, bom, posso transformar aqui em read-only, né? Porque
Eu só mudei no construtor. Então é isso. Nossa classe atleta context está pronta. Uma vez que nós temos a atleta context pronta, nós precisamos criar a nossa migration. Então vai ser um .NET migrations. Vou mandar adicionar. Vou dar um nome para migration aqui. Compilou. Criou. Então agora nós temos as migrations aqui, certo? Atualizando a base, .NET Database Update. Ok, está feito. Então a nossa base está criada. Agora nós temos que ligar realmente a nossa base à nossa API. Então vamos lá. Aqui em Atleta Endpoints, eu vou ter que remover este vetor, né? Esse vetor que nós temos aqui, ele vai deixar de existir. E eu basicamente vou precisar de instanciar o dbContext. Geralmente faríamos assim: var db recebe new atleta context, né? E aí nós poderíamos usar o db aqui. Só que isso não é tão interessante. Por quê? Porque aí em cada método get de para cada endpoint ali, eu vou ter que ficar instanciando esse atleta context. E isso daí vai criar ali uma situação onde, se eu tiver que modificar isso, né, de alguma forma, eu vou ter uma certa dificuldade, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma coisa chamada injeção de dependência, tá? Como que vai funcionar a injeção de dependência? Nós vamos receber aqui no get um atleta context db, ok? Só que como que esse atleta context vai ser passado? Ele vai ser passado automaticamente toda vez que for chamado, então, qualquer um desses métodos, tá? Isso acontece, né, por injeção de dependência, e nós vamos configurar essa injeção de dependência no ASP.NET. Basicamente, aqui no Program CS, vou chamar builder.services.add/dbcontext. E aqui o tipo que é o atleta context. Tive que dar um using ali, né? Pronto. Só de registrar aqui o meu dbContext, o ASP.NET Core vai saber que, se o método get recebe um atleta context, ele consegue passar uma instância do atleta context aqui para mim. E aí, basicamente, eu preciso retornar esses atletas. Deixa eu tirar isso aqui. Como que eu vou fazer? Vai ser um db.atletas.toList. Bom, então retornei todos os atletas no get. No get por ID eu recebo o ID e o atleta dbContext. Aqui eu vou procurar como db.atletas.find e vou passar o ID que eu recebi por parâmetro. Retorno o objeto, ok?
No post, como vai funcionar o post? O ID, por enquanto, eu vou deixar ele fixo aqui. Daqui a pouquinho a gente muda ele, ok? E aqui vai ser, eu preciso receber o DB. Ponto. Atletas. Mandei adicionar e vou dar um db.savechanges para salvar as alterações. Depois, aqui vai ser db.atletas.find. Encontrei o atleta, fiz as alterações neste atleta, vou dar um db.atletas.update e um db.savechanges. Okay? Então, encontro o atleta, passo os valores e dou save changes. Tá? Delete. Vai ser db.atletas.find primeiro. Vou encontrar o atleta que possui esse ID. Depois eu vou mandar remover. Então db.atletas.remove, db.save changes, ok. Pronto. A princípio, isso estaria funcionando. Vamos testar? Puxando todos os atletas não deve ter ninguém. Sucesso, mas não retornou ninguém, porque não inserimos ainda. Vamos fazer um post aqui. No post, eu vou colocar aqui um atleta. Executando aqui, sucesso. Get por ID. Vou passar o ID. Ok, sucesso. Put. Sucesso. Então, se eu listar aqui de novo, vai aparecer alterado. Ok. Vamos deletar também. Sucesso. Ok, deletado com sucesso. Bom, ainda nos falta
resolver este problema aqui. O ID, eu estou atribuindo sempre 1 ao ID. Isso nós vamos fazer na próxima aula. Tá? Então, por essa aula é apenas isso. Até a próxima aula.